Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Você já entrou em algum relacionamento que você se arrependeu depois que você já estava nele? E você percebeu que talvez você começou essa relação por razões totalmente alheias ao que você realmente deveria ter entrado? É sobre isso que eu vou falar hoje. As 7 razões erradas de se iniciar ou entrar em uma relação. Qual que é a primeira? Pressão. Pressão da idade, pressão da família ou dos amigos. Essa questão da pressão da idade, principalmente as mulheres acabam sofrendo, porque as pessoas começam a dizer: olha, o seu reloginho biológico está despertando, talvez você não consiga ter filhos, sendo que hoje tem inúmeras formas de você ter um filho, né? Você pode procurar várias formas, não precisa estar, não, eu tenho que ter esse filho, eu preciso casar com alguém, porque senão eu não vou conseguir ter filho. E aí você acaba não fazendo o que você gostaria de fazer na vida, você abre mão dos seus sonhos, ou você entra principalmente numa relação que essa pessoa não é bem o meu tipo, não é bem o meu perfil, mas é alguém que vai propiciar essa questão na minha vida. Sendo que você poderia criar outras estratégias para você, no momento que você falar, não, agora eu quero entrar num relacionamento, essa pessoa é perfeita, é certa para mim, aí eu vou colocar meus sonhos em prática, tá? Então se atente a isso. A questão da família, às vezes é aquele colega ou aquele filho do vizinho que a família conhece lá desde a infância. E aí vai te pressionar você entrar num relacionamento com aquela pessoa, porque de fora quem olha fala: "Nossa, que pessoa perfeita". Você tem que casar com aquele rapaz, aquela moça, porque é uma pessoa que a gente conhece, sabe a índole, mas não vai nessa não. Por quê? Às vezes o que a pessoa demonstra para você, eu costumo brincar sempre com meu marido, nas alcovas a gente, né, no privado a gente não sabe como que a pessoa realmente é, tá? Falo por experiência própria, porque eu já vi muitas pessoas próximos a mim entrar em relacionamentos que a pessoa, né, pintava aquele príncipe encantado, aquele gentleman, mas no final das contas não era. Mas aí você fala, não, mas a minha família está pressionando. Há tempos atrás eu estava lendo um estudo de caso, e aí nesse caso a pessoa casou com uma moça, o rapaz casou com uma moça porque a família dizia que era o melhor para ele, e eles se conheciam desde a infância. E ele fez o que a família achava que tinha que fazer. Mas não, quando ele chegou quase 10 anos depois de casamento, ele teve o start. Caramba, eu acho que eu entrei num relacionamento que não é o que eu queria para mim. Esse perfil de pessoa que está do meu lado não é o perfil de mulher que eu sonhei para mim, de relacionamento que eu queria para mim. E aí, às vezes, é muito mais complicado de você sair numa relação, principalmente quando já tem filhos. Às vezes você acaba se mantendo ali, ou às vezes você mantém para uma vida inteira um relacionamento com alguém que não tem nada a ver com você, que nunca te fez feliz por razões erradas de você ter casado com essa pessoa por razões que não seriam as mais corretas de se entrar numa relação. Uma outra questão que bate muito, tá? É a questão da solidão e desespero. Às vezes, por conta da solidão e desespero, você entra num relacionamento e eu não quero ficar sozinha, cansei. Aí a primeiro parceiro ou parceira que aparece na sua frente, você entra numa relação. Eu vou entrar e só que aí às vezes vem um filho. Você se sente presa por algum motivo dentro daquele relacionamento, você não consegue sair e você se prende àquilo que não está te fazendo bem. Por um dia de desespero, um momento de desespero. Eu já vi pessoas que às vezes numa sexta-feira à noite desespera porque está ali sozinha e aí liga para o ex, por exemplo, problemático ou para a ex problemática e acaba reatando uma relação que não está te fazendo bem.
Então, fica esse alerta, presta atenção, toma cuidado, cria estratégias para evitar tudo isso, né? Chama uma amiga, vai para casa dos parentes, faz algo, cria estratégias para evitar que você caia nesse mito, entende? Ou nessa razão errada. Carência sexual. Às vezes você tá muito carente e você acaba indo para uma festa e a primeira pessoa que aparece, você acaba levando para sua casa e as situações, as circunstâncias da vida vão te prendendo àquela pessoa e você acaba não conseguindo sair. Eu me lembro agora de uma situação onde a pessoa entrou num relacionamento por esse motivo, só que aí era uma pessoa que tinha sofrido demais e aí a pessoa ficou nessa relação por muitos anos porque não conseguia pensar que também iria ferir essa pessoa como o ex daquela pessoa tinha feito. E aí você vai se mantendo, porque você acaba colocando o outro em primeiro lugar, sempre, e aí você vai mantendo uma relação que só está te fazendo mal. Uma outra questão que as pessoas acabam indo para o erro é a questão da distração da própria vida. E nesse quesito eu vou te fazer um alerta bem especial. Às vezes as suas feridas emocionais que você não tratou, que você está fingindo que não aconteceu, aqueles episódios de vida difícil, aqueles problemas que aconteceram, por exemplo, briga dos pais, rejeição de algum dos pais, abuso infantil e por aí vai. Às vezes até aquela coisa isolada, pequenas, aqueles mini traumas que eu costumo dizer, tá mudando o curso da sua vida por conta disso. Porque você está entrando em relacionamentos, muitas vezes, com pessoa extremamente temperamental, caótica, abusivo, controlador, que está sempre sendo alguém inconstante, que gera caos no seu ambiente para você não olhar para a sua vida, ou alguém que demanda muito tempo, muita energia, muita atenção. Você pega parceiros destrutivos ou parceiras exatamente porque essa pessoa vai te fazer esquecer. Você não vai ter tempo de pensar na sua própria vida, no que tem de errado ou de certo na sua vida. Só que vai chegar lá no final das contas e a vida vai cobrar esse teu erro de alguma forma. E aí, quando você se dar conta disso, às vezes é tarde demais. Então, liga esse alerta na sua cabeça, faz essa reciclagem mental e analisa como é que você vai fazer para daqui para frente você mudar suas estratégias de ver as coisas daqui para frente. Evitar o crescimento pessoal. Isso aqui também tem a ver com as feridas emocionais que a gente tem ao longo da vida. Por exemplo, eu já vi pessoas que teve na infância uma rejeição do pai ou da mãe. E aí cresceu pegando parceiros ou parceiras, por exemplo, bem mais velhos, ou que tem um poder aquisitivo, ou que é um bom samaritano, que gosta muito de se doar pelo outro. Você entra em relacionamento com esse tipo de pessoa por causa desses perfis exatamente, sendo que a pessoa tem mais um monte de... O catálogo de coisas negativas é extenso, mas por esse motivo específico, por você ter medo de crescer, porque às vezes a vida te pressionou a encarar o mundo muito cedo, e aí você tem medo de encarar o mundo sozinha ou sozinho. Você entra numa relação de alguém que seja assim, às vezes até controlador e abusivo. Porque quem é controlador, abusivo, narcisista, vai entrar nessa relação para tomar conta dessa relação e da sua vida. E às vezes, por medo de crescer, você se mantém nesses relacionamentos que só está te destruindo. Então, abre o olho, crie estratégias, procure terapia, procure alguma coisa que te faça mudar de ideia e criar coragem de encarar o mundo real. Que eu te garanto que ele é assustador, sim, em alguns momentos, mas tem muita coisa boa e maravilhosa que você vai ter acesso se você ter coragem de encarar tudo isso. Procure estratégias, analise, eu posso sozinho, eu preciso da ajuda de alguém para isso. E aí você vai saber. Culpa é a outra questão que faz as pessoas mudarem o curso da vida nesse quesito de relacionamento também. Eu posso ter culpa, por exemplo, eu posso me sentir culpada porque talvez por eu ter falado alguma coisa, por exemplo, a questão de padrastos pegando aí. Às vezes a criança, o padrasto bateu, falou alguma coisa que não era
correta, aí a pessoa, ou até o pai, e a pessoa fala para a mãe ou para o pai, e aí o casal se separa por conta disso, por uma divergência, até a questão do pai e a mãe não conseguir entrar num consenso quanto à educação do filho, por exemplo, aí não consegue entrar no consenso, e aí começam a brigar e acontece uma separação. Você não lida com a separação dos seus pais e você acaba, no final das contas, levando isso para sua vida adulta. E aí você casa com alguém que é exatamente parecido com o pai ou a mãe, e você, como se você estivesse ressarcindo daquele movimento de culpa. Isso não resolve as coisas e vai te fazer feliz. Você vai chegar no final da vida, assim como uma pessoa disse para mim, que estava com 70 e alguma coisa, disse para mim: ai, meus 18 anos. Ou seja, a partir dali, tomou uma decisão que mudou completamente o curso da vida e hoje se arrepende amargamente. Mas a vida já passou. As chances de mudar tudo isso já passou. Então não deixa as chances passar na sua vida, entende? E o último motivo, preencher o teu vazio emocional ou existencial. Se você já era vazia ou vazio nesses quesitos antes de entrar no relacionamento, não é um relacionamento amoroso que vai mudar isso. Você precisa tomar daqui para frente uma posição de procurar uma ajuda psicológica, de procurar uma ajuda específica para o seu problema e criar estratégias para você trabalhar isso. Entrar num relacionamento não vai te tirar esse vazio. O que vai fazer é você fazer sofrer quem está do seu lado, porque você vai jogar muita expectativa em cima dessa pessoa, muitas responsabilidades de te fazer feliz, de te fazer completa, de te fazer isso, e não vai resolver, porque o problema está dentro de você. Se você não resolver as suas próprias questões ou saber da onde que está vindo a raiz desse problema, desse vazio, você vai continuar sendo vazia. Só que vazia ou vazio, e você vai continuar culpando o parceiro ou a parceira. E aí, às vezes, a sua chance de ser extremamente feliz, você pode estar jogando fora por todas essas questões que você não consegue lidar. Tá bom? Então, assim, é isso que eu queria passar para vocês. Reflitam, reciclem todas as suas ideias e motivos do porquê você tem que entrar numa relação e analisa se você não está em uma dessas razões erradas para sua vida. Mude o curso, crie estratégias, procure ajuda, mas seja feliz. Faça escolhas inteligentes e aí você vai ver que o curso da sua vida vai ser muito mais positivo e gratificante para você. Um grande beijo e até a próxima.